Oi, gente! Tudo bem com vocês? Para quem caiu aqui nesse vídeo, mas não me conhece, prazer, meu nome é Franciele, tenho 29 anos e tive o meu segundo bebê. Quem não assistiu o meu relato de parto, da minha primeira gravidez, eu vou deixar o link aqui na descrição, mas vou dar uma pincelada assim por cima para vocês entenderem, quais foram as diferenças do meu primeiro para o segundo parto. As duas foi uma cesárea, também pelo SUS, mas foi muito diferente o meu primeiro parto para o segundo parto, e eu não sei se isso se deve ao fato de eu ter feito, uma laqueadura. Os médicos falam que não, que a recuperação da cesárea e laqueadura é tudo igual. Mas, gente, eu vi muita diferença. Pessoas que fizeram laqueadura e que me falaram, até os relatos, de algumas pessoas que eu vi falando que realmente dói. Então, assim, não sei dizer pra vocês se de fato é por causa da laqueadura. Mas, enfim, bora lá. No primeiro parto, eu esperei até as 41 semanas e um dia para mim poder fazer a indução, porque eu queria muito parto normal. Só que, gente, não deu certo. Fiquei 13 horas sem trabalho de parto, o processo ali não evoluiu e eu tive que ir para cesárea. Nesse segundo parto, eu já queria uma cesariana, porque eu já tinha passado, pela cesárea. Tive uma boa recuperação, foi muito tranquilo, gente, muito tranquilo. Eu nunca tive medo da cesárea, nunca tive medo de passar pela cirurgia, nunca tive medo da anestesia, porque é o medo de muitas mulheres, mas eu não tinha medo nenhum. Mesmo se você for fazer uma cesárea, eles só internam com 41 semanas. Então eu esperei até essas 41 semanas, assim como o Pedro. O Caio não queria vir, não deu sinal nenhum, não tive nenhum sintoma, gente, de trabalho de parto. O tampão não saiu, a bolsa não estourou, enfim, nada. Não aconteceu nada. 41 semanas e nada. Então eu fui para a maternidade, passei pela triagem, como todo o processo de internação, E, gente, uma coisa que eu queria totalmente diferente do meu primeiro parto, que é a minha única reclamação, foi a questão do toque. No primeiro parto eu recebi muitos toques, uns muito desagradáveis, e então dessa vez eu queria fazer diferente, porque eu sabia que eu tinha, o direito de recusar. Então, assim, eu fui uma primeira vez com 40 semanas, eles conversaram comigo e não quiseram me internar, mas quiseram fazer um toque. Eu falei, não tô com sintoma nenhum de trabalho de parto. Então não tem por que fazer um toque, gente. Então eu falei, não quero. E eles não me obrigaram. Falaram, direito seu, não quero. Tudo bem. Voltei, com essas 41 semanas, e lá também ela perguntou, se podia fazer o toque. Falei que não tinha também sintoma nenhum de estar em trabalho de parto. Então não tinha por que fazer um toque, ainda mais que eu queria fazer uma cesárea. Então falei que não queria o toque e não recebi o toque. E graças a Deus, gente, o único toque que eu recebi foi o toque da minha alta, que é o toque inevitável, Tem que dar o toque ali antes de você receber a alta. Então foi o único toque que eu recebi, que por sinal o toque é desagradável, não tem como ser agradável, mas foi bem tranquilo dessa vez em relação a isso. Falei com ela que eu tava com todo o meu processo ali de fazer a laqueadura, então ela me perguntou se eu queria o parto normal ou a cesárea. Eu falei com ela que eu preferia fazer a cesárea, eu não queria passar, pelo processo da indução e correr o risco de ir para uma cesárea, ou até mesmo passar pelo parto normal e depois ter que fazer a laqueadura, mesmo que fosse pelo umbigo, que fosse menos invasivo, enfim. Foi bem tranquilo, gente, graças a Deus. Cheguei lá, era 7 e pouca, e foi muito rápido. Entre eu internar e ter o Caio, foi questão de 3 horas, gente. Foi muito rápido. O que foi diferente a do Pedro, eu senti dor de cabeça, uma pressão muito forte na cabeça, e sentia muita vontade de vomitar, mesmo estando com o estômago vazio, eu sentia aquela ânsia de vomitar. Não vomitava, mas sentia aquela ânsia toda hora de vomitar. No Caio, eu não senti nada, absolutamente nada ali na hora do parto. Mas depois eu senti muita coceira assim no rosto e coceira aqui no peito e na barriga. A médica explicou que é uma reação normal, a anestesia às vezes acontece. E aí eu tomei uma injeção na perna para poder aliviar essa coceira, e eu tô com essa perna dolorida até hoje. O pós-parto dessa segunda gravidez foi muito mais difícil do que a do Pedro. Como eu falei, a do Pedro eu não senti nada, foi muito tranquilo. Só que dessa vez eu senti muita dor, gente, muita dor. A enfermeira falou que eu tava sendo muito forte, porque eu consegui levantar, depois de 6 horas, consegui levantar, consegui tomar meu banho sozinha,
Mas por dentro, só eu sei que eu tava sentindo muita dor, gente, muita dor. Parece que um caminhão tinha passado por cima de mim. Literalmente, o caminhão passado por cima de mim. Meu corpo tava esbagaçado, meu corpo tava destruído. Eu sentia muita dor por todo o corpo. E fora a queimação na barriga, né? Porque eu tive estria no meu pé da barriga, abaixo do umbigo. Deu estria e essas estrias, né? Ardia muito. Pra levantar, gente, é horrível, porque queima. Senti muita dor mesmo. Graças a Deus que eles dão remédio, né? Foi bem mais complicado do que a do Pedro. E eu não sei se isso é porque é uma segunda cesárea ou se foi por causa da laqueadura. Enfim, gente, mas foi bem diferente o pós-parto. Fiquei sentindo essa dor, gente, por uns 10 dias. O 10º dia foi o dia que eu acordei bem, assim, sem sentir dor, sem sentir nada. 10 dias. E gases ainda dá de vez em quando, mas ainda tem um remédio aqui, de vez em quando eu tomo. Enfim, gente, em relação ao parto, é isso. Bem mais difícil, sentir mais dor, mas graças a Deus agora tá tudo bem. E agora eu vou falar pra vocês como que foi o processo pra laqueadura, porque eu sei também que é dúvida de muita gente. Eu fiz tudo pelo SUS. Eu sei que tem muita gente que tem dificuldade, né, de conseguir fazer a laqueadura. Eu achei até que eu ia ter um pouco de dificuldade por causa dos relatos, né? Tinha médico que rejeitava, tinha mulher que conseguia o processo, mas chegava lá na hora do parto, não conseguia realizar a laqueadura, porque o médico, enfim, se recusava a fazer. Mas graças a Deus, no meu caso, foi tudo muito tranquilo, deu tudo certo e foi muito rápido também. Com 17 semanas, eu tava ali fazendo o meu pré-natal, eu falei pra médica que eu tinha vontade, o desejo de fazer a laqueadura com 17 semanas. Mas se você tem a vontade, o desejo de fazer a laqueadura e estar grávida, né, quer fazer a laqueadura junto com o seu parto, faça o quanto antes para não correr o risco, né, de atrasar, de não conseguir terminar o processo a tempo. Eu até achava que tinha que ser 60 dias antes da realização do parto, mas não é, gente. É 60 dias a partir do momento em que você dá entrada no processo. Então, você deu entrada no processo, já começa a contar os 60 dias ali. Não é a partir do momento que você termina, não, tá? Então, tem que ser com 60 dias até a realização do parto, tá bom? 17 semanas, eu falei com minha médica que eu tinha vontade, né, de fazer a laqueadura e ela me encaminhou para o planejamento familiar. Se eu não me engano, foi 1 ou 2 semanas para me poder ir para essa consulta, né, consultar com essa mulher que era do planejamento familiar. E aí ela me deu esse papelzinho aqui com todos os documentos que eu precisava levar na próxima consulta, junto com todos os meus exames que ela também pediu. Ela me deu uma folha com todos os exames que eu precisava realizar. Fui, fiz os exames, tirei o meu sangue certinho ali, fiz todos os exames e levei esses documentos aqui, que no caso é o meu RG, meu CPF, comprovante de residência, cartão do SUS, certidão de nascimento dos filhos. Não conta, né, se você estiver grávida, não conta o bebê que você tá na barriga. Só conta que você tem um filho vivo no caso, né? Certidão de nascimento dos filhos. Se for casado ou união estável, você também leva a certidão de casamento, RG e CPF do seu marido, do seu cônjuge, sua mulher, do seu marido, enfim. E aí na próxima consulta que eu fui, eu levei o resultado de todos os meus exames. Chegando lá, eles olham, né, todos os exames e eu estava com infecção urinária. Eu nem sabia porque eu não tive nenhum sintoma. E aí eles não prosseguem, né, se você não tiver com os exames em dia, não tiver tudo certo. Ela foi lá, me passou um remédio para me poder tratar essa infecção. Eles só dão entrada no seu processo quando você está com o resultado dos seus exames em mão e com esses documentos que eu citei aqui para vocês. Então, eu tava lá com essa infecção urinária, ela me passou o remédio para me fazer o tratamento e até anexou também esse tratamento lá, constando que eu estava com infecção, mas já tinha passado o tratamento para mim, entendeu? Aí fixou todos esses exames, deu entrada e eu fiquei aguardando, né, eles me ligarem para mim voltar lá para assinar esses documentos. Gente, eu esperei por mais de um mês, acho que mais de um mês, e nada deles me ligar.
E na verdade era porque lá no posto de saúde constava o meu número antigo e eu estava com o número novo e eu não tinha atualizado. Voltei lá no posto de saúde para perguntar por que estava demorando tanto, porque eles não tinham me ligado, nem tinha passado isso pela minha cabeça. E a mulher falou: provavelmente seu processo já está pronto, porque já tinha mais de mês, né? Tinha um mês e um pouquinho. Provavelmente seu processo já está pronto. Vá lá na sala das meninas para ver se realmente seu processo está pronto. E aí eu fui lá e realmente o processo estava pronto. Foi muito simples, a mulher me explicou toda a papelada, que eu tinha, né, o direito, se eu quisesse mudar de ideia, se eu não quisesse mais realizar a laqueadura, eu poderia mudar de ideia até na hora lá do parto. E falou onde que eu tinha que assinar, assinei e pronto. Ela me passou, né, a papelada, ficou com a cópia para eles lá. No momento que eu fosse para a maternidade, que eu fosse fazer a cesárea, eu tinha que apresentar, né, essa papelada para eles, para poder fazer a laqueadura. E foi basicamente o que aconteceu. Quando eu cheguei na maternidade, lá no momento da triagem, que eu falei para a mulher que eu tinha a papelada e que queria fazer a laqueadura, ela me pediu essa papelada, deu uma olhada, olhou a data certinha. E aí, na hora que eu estava lá na sala de cirurgia, no momento de fazer a cesárea, a médica tornou me perguntar se eu realmente queria fazer a laqueadura. Eu falei que sim. E aí ela realizou a laqueadura. Como vocês podem ver, foi tudo muito simples. Só mostrei, né, a minha vontade de realizar a laqueadura. Fiz a primeira consulta, ela me passou o que eu deveria fazer, os exames e a papelada. Voltei lá, levei os exames, levei a papelada, ela deu entrada, depois voltei lá para assinar. E foi isso, gente. Foi muito simples, foi muito fácil, foi muito tranquilo. Tem gente que fala que precisa participar de palestra, enfim, que a assistência social precisa conversar com você, né? Comigo não precisou disso, gente. Graças a Deus, até porque eu não queria ninguém no meu pé de ouvido, tentando me convencer do contrário. Então, foi muito simples, foi desse jeito como eu citei para vocês. Graças a Deus, eu orei muito a Deus para que ocorresse tudo bem. E é isso, gente. Esse foi o processo, né, para me fazer a laqueadura pelo SUS. E esse foi o relato do meu parto, 18 dias pós-parto. Tá tudo bem comigo e com o Caio. Tá ali dormindo. Caio tá ali na paz de Deus, ó, dormiu o soninho dele. Mamãe cuidou eu, gente. E graças a Deus ocorreu tudo muito bem, Deus cuidou de tudo. Enfim, gente, esse foi o relato do meu parto e também de como foi o processo para me fazer a laqueadura pelo SUS. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aqui embaixo nos comentários que eu vou estar respondendo vocês, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, mesmo que seja bobinha, pode deixar aqui embaixo que eu vou estar respondendo vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo e aguardem a gente no próximo vídeo, tá bom? Grande beijo. Tchau!